No mundo das corridas, Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR, Stock Car, GT, entre outras, com certeza quase todo mundo gosta de equipes pequenas ou modestas, certo? Aquela equipe bem pequena, baixo orçamento, equipamento limitado, poucos funcionários, mas também muito simpática e batalhadora. Aquele tipo de equipe que comemora um top 10 como se fosse uma vitória ou título. Quem não gosta desse tipo de equipe? Elas, por serem batalhadoras, quase sempre conquistam os nossos corações e nos fazem torcer por ela e por seu piloto. Às vezes é por aí que uma pessoa começa a ter alguém para quem torcer até o fim de sua carreira. E é sobre isso que vamos comentar nesse especial de 200 inscritos, que abre um novo quadro daqui do canal, o quadro Racing Teams. Basicamente a história das equipes de NASCAR e Indy, e claro, de outras categorias. Sejam equipes pequenas ou modestas, como a Jeremy Clements Racing, Front Row, Project Indy, Juncos, ou gigantes como Penske, Ganassi, Joe Gibbs e entre outras. Sejam elas já equipes fechadas ou ainda em atividade. Mas o quadro terá um pouco mais de atenção para pequenas e modestas. Elas têm muitas histórias boas. E para começarmos bem o quadro, como eu disse, tem equipe que conquista os nossos corações. Mas essa daqui apareceu e sumiu tão rápido que nem deu tempo de ter afeto por ela. Equipe que era rápida apenas no nome, e nome de franquia veloz ainda mais. A Top Gun Racing. Sem mais enrolação, bandeira verde no canal, vamos para a pista e puxa a vinheta do especial. A equipe Top Gun foi criada em 2020 por Bill Throckmorton e Gary Trout, ex-chefe de equipe da Indy nos anos 80. Sua base fica localizada em Bromberg, estado de Indiana. A equipe deu as caras pela primeira vez num campeonato virtual. Isso mesmo, virtual. A equipe apareceu com seu piloto para as 500 milhas de Indianápolis no iRacing Challenge. O piloto era Richard Chad Anderson, ou R.C. Anderson, como é mais conhecido. Durante o evento foi anunciado que a equipe virtual iria participar da Indy 500 da vida real com o apoio da Hagerty, que é uma empresa americana especializada em seguros para carros clássicos. A equipe de início estava pretendendo pôr seu carro em duas etapas ainda em 2020, a Indy 500 e o misto de Indianápolis. A ideia de correr virtualmente para depois anunciar que correriam na vida real era uma pequena jogada de marketing, para que atraíssem patrocinadores que quisessem apoiar a equipe no futuro. E deu certo, a equipe já tinha até mesmo um chassi da Lara adquirido. Seu piloto seria o mesmo R.C. Anderson que estava no virtual, em uma parceria que a equipe fez com o pai dele, Neil Anderson. Eu entro em mais detalhes no final do vídeo. E o tiro de esquiar em 2020 saiu pela culatra. No dia 12 de março, a Fórmula Indy anunciou que devido ao Covid-19 estar se espalhando pelo país, várias provas seriam canceladas e com datas alteradas. Mas até aí tudo bem, dava para aceitar, não afetaria nada na equipe. Tanto que o anúncio de ter uma equipe real surgiu apenas no fim de abril, mais de um mês depois do anúncio da Fórmula Indy sobre o Covid-19. A ideia inicial da equipe seria apenas as duas provas em Indianápolis, mas depois confirmou participação em São Petersburgo, que era para ser a primeira prova do ano e agora fecharia a temporada. Porém, o que fez tudo dar errado foi que as provas não teriam presença do público nos autódromos, e o acordo com os patrocinadores era da equipe correr com o público presente, para ter maior visibilidade. E por causa disso, a equipe perdeu parte do apoio, e o seu patrocinador principal, a Hagerty, pulou fora. Mas será mesmo que se não existisse esse acordo, ou até mesmo não existisse a pandemia, a equipe conseguiria correr? Falo isso porque, segundo relatos de funcionários da equipe, a equipe tinha um chassi da Lara, mas ainda não tinha um motor. O proprietário estava de conversa com a Honda e Chevrolet, ou seja, nada estava 100% na equipe. E a temporada 2020 da Top Gun terminou sem ao menos revelar o carro da vida real.
Agora o ano é 2021 e agora a equipe tinha quase tudo certo, principalmente o motor, que é um Chevrolet. Mas se antes o problema era o motor, a equipe agora tinha que resolver o assunto do carro. No comecinho de abril, o carro chegou na oficina da equipe e os funcionários precisaram trabalhar cerca de 14 horas por dia para que o deixassem pronto e com o pacote aerodinâmico para andar em oval. E conseguiram. Mas também havia mais um problema. Tá brincando comigo, pegadinho? Haja problemas, hein? O seu único piloto, R.C. Anderson, era obrigado a passar por 2 avaliações se ele quisesse correr na Indy 500. Num rápido resumo, essas 2 avaliações são aplicadas em pilotos que irão estrear numa pista oval. A primeira e segunda avaliação são em ovais, mas a segunda é feita nos treinos oficiais de Indianápolis. E Anderson, como nunca correu numa pista oval na carreira antes e por ser piloto parcial, era considerado um novato e precisava participar disso. E essas provas são obrigatórias para todos os novatos de ovais. A primeira avaliação é bem simples. O supervisor irá analisar o desempenho do piloto e ver se ele tem condição de estar numa pista oval. E o piloto precisa passar nessa primeira avaliação para poder fazer a segunda. Se reprovar, já era, sem Indy 500 ou correr em outro oval. Normalmente, a Indy faz essa avaliação no oval do Texas, mas a equipe nem participou disso na data prevista que a Fórmula Indy impõe. Por quê? Porque não tinha carro pronto na data. E no dia 10 de maio, cerca de uma semana antes dos treinos oficiais de Indianápolis, enquanto algumas equipes já faziam os testes de reconhecimento desde o dia 8, a Top Gun e R.C. Anderson estavam em Illinois, no oval de Gateway, para serem avaliados. Uma pista oval pequena que usa outro pacote aerodinâmico de oval em comparação a Indianápolis e Texas. Sim, iriam fazer a avaliação assim mesmo. Certo, tá bom. O italiano Maximiliano Paps foi um dos responsáveis para analisar o piloto, e ele se encontrava ok no desempenho. Mas o piloto fez apenas 48 voltas antes de uma falha mecânica, e a equipe não conseguiu coletar dados importantes o suficiente para poder melhorar o desempenho do carro. Mas a boa notícia é que ele passou na prova e estava autorizado para correr no oval de Indianápolis e fazer a segunda avaliação, que vou entrar em detalhes mais depois. A equipe deu as caras em Indianápolis na terça-feira, dia 18 de maio, para os treinos oficiais. Ela apareceu com uma pintura recrew, remetendo a Al Unser Sr. e Parnelli Jones na Indy 500 de 1970. O dia foi dividido em 3 sessões. A primeira sessão para pilotos veteranos, a segunda para pilotos profissionais, enquanto que a terceira e última era para pilotos novatos ou para pilotos que não participaram da Indy 500 do ano passado. E ainda existiria uma quarta sessão, com todos os pilotos podendo entrar, seja os da primeira, segunda e terceira sessões juntos. Voltando na terceira sessão, R.C. Anderson dividiria a pista com J.R. Hildebrand e Stefan Wilson. A sessão começaria às 2 da tarde e teria 2 horas de duração. E agora que começava a segunda prova de Anderson. Para ele poder passar é bem simples, apenas precisava ter 2 horas de testes realizados para que seja permitido participar da classificação da Indy 500. E tinha da terça-feira até a sexta-feira para acumular as 2 horas. Fácil. Tão fácil que dava para completar a prova naquela sessão mesmo. 5 minutos após o início, Anderson foi para a pista. A primeira vez que a Top Gun Racing entrava numa sessão oficial após muito perrengue. Sua volta lenta de reconhecimento foi de 135.871 milhas. Na volta seguinte, retornou aos boxes para a equipe inspecionar o carro. Nada errado, estava permitido para continuar. E o jato 75 completou mais 8 voltas, e no terceiro retorno à pista deu 27. Estava tudo certo para terminar essa segunda prova, até que aconteceu um vazamento de graxa. O eixo interno se separou da junta e espalhou graxa pela pista e a área de suspensão e transmissão ficaram comprometidas. E infelizmente Anderson precisou ir para casa mais cedo. O resultado foi que na tabela geral, a equipe se encontrava em último lugar, com 212.891 milhas contra 218.573 de Stefan, que era o penúltimo colocado.
Mas apesar disso, Emerson se manteve otimista depois que o carro conseguiu passar de 210 milhas, dizendo que a equipe podia ir mais além dessa velocidade. E depois das 3 sessões, foi a vez de uma última sessão com todos os pilotos podendo entrar na pista. Mas a Top Gun foi a única que não retornou, e faltou ainda 1 hora para passarem nessa avaliação de uma vez por todas. E no dia seguinte, na quarta-feira, foi aberta uma sessão privada de 1 hora para Emerson concluir sua prova, e terminou, finalmente. Agora a equipe e pilotos estavam aprovados, e novamente o campo ficou aberto para todos os pilotos entrarem na pista. E a única que não compareceu à sessão foi a Top Gun, de novo, e ficou como patinho feio na tabela geral, sendo a única sem ter um tempo marcado naquela sessão. Mas mesmo assim, o carro apresentou uma significativa melhora. A velocidade mais alta de Emerson no teste privado foi de 216.056 milhas. Porra! Tudo isso? E o penúltimo colocado, Santino Ferrucci, foi 219.088 milhas. Na quinta-feira, no dia 20 de maio, pela primeira vez durante a semana, todos os carros inscritos dividiram a pista. Ou seja, Emerson e a Top Gun estavam no mesmo ambiente que os cachorros clientes da Penske e Ganassi. Mas a equipe de novo foi lanterna do grid. Pô, cara, de novo, cara! 217.444 milhas. O mais próximo, Sebastian Bourdais, fez 219.876. No dia seguinte, agora todos os carros tinham a pressão de motor aumentada. E isso melhorou a situação da equipe? Certamente que sim. De novo Emerson na lanterna. Ele fez 226.055 milhas, enquanto que o penúltimo, Charlie Kimball, foi 228.520. Após o treino, foi feito um sorteio para a ordem classificatória. E por falar nela, vale ressaltar que a Indy 500 de 2021 teve 35 pilotos inscritos, incluindo R.C. Anderson. E como sabemos, só 33 podem correr. Então, dos 34 mais inscritos, do 31º para baixo na tomada de tempos, precisam disputar as últimas 3 vagas no fatídico Bump Day. Apenas 3 asseguram a vaga, enquanto o resto não classificado vai para casa mais cedo. E convenhamos, ninguém quer participar dessa desgraça. No sábado, na classificação, Emerson foi 2 vezes para a pista, mas na primeira tentativa acabou abortando a volta e na outra tentativa concluiu as 4 voltas, fazendo uma velocidade média de 227.283, mas novamente ficando em último e precisando participar do temível Bump Day. Ao nível de comparação, Dalton Kellett, que foi o último dos que não precisavam participar do Bump Day, foi mais de 1 milha mais rápido que Emerson. Convertendo para o tempo das 4 voltas, Kellett foi 7 milésimos mais rápido que R.C. E no domingo, no fatídico Bump Day, Emerson disputaria uma das 3 vagas com outros 4 pilotos, Simona de Silvestre, Charlie Kimball, Seiji Karan e o chocante Will Power da Penske. O Bump Day teria 1 hora e 15 minutos de duração. Num breve resumo de como funciona esse bump, vale a pena comentar. Cada piloto tem uma tentativa garantida, e diferente dos treinos convencionais de classificação da qual o tempo mais rápido substitui o mais lento, aqui é um pouco diferente. A tentativa que o piloto fez subsequente eliminaria o tempo da tentativa anterior. Um exemplo, na primeira tentativa o piloto faz 230 milhas e na outra faz 227. A 227 que prevalecerá para contar no tempo final. Então qualquer ajuste era crítico para melhorar ou piorar. E foi o que aconteceu. Na primeira tentativa, Emerson fez 227.298 de média e assegurou apenas a 34ª posição. Não era o suficiente para alcançar Simona, que estava na última dos que podiam entrar. E detalhe, a Simona estava na equipe Paretta, que naquela prova estava tendo um apoio da Penske. A Top Gun não conseguia aumentar sua velocidade significantemente, mas o que antes era ruim, piorou. A volta de Emerson de 227 milhas foi automaticamente deletada.
depois que a equipe fez ajustes que não eram permitidos enquanto estavam nos boxes. Seu tempo foi deletado assim como o de Kimball, e o resultado foi que na sua última tentativa ele simplesmente se arrastou na classificação. Ao nível de comparação, sua volta de velocidade média final foi 226.813 milhas. Simona de Silvestre, que assegurou a última vaga, foi 228.353, ou seja, mais de 1,5 milha mais rápido que Anderson. O próprio Charlie Kimball, que foi o penúltimo, deu mais de meia milha de vantagem no piloto da Top Gun. Em uma comparação de tempos, Simona foi mais de 1 segundo mais rápida que Anderson, e Kimball foi cerca de 6 milésimos. Então, Anderson e a Top Gun não disputariam a Indy 500. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E acabou a temporada 2021 da Top Gun? Não! Em junho, a equipe postou em suas redes sociais que estava aberta a aceitar patrocinadores no carro. Qualquer tipo de patrocinador. Isso seria uma forma de publicidade e ter um pouco mais de dinheiro no cofre. Ela desenhou cerca de 50 tijolos bem ao estilo do que tem em Indianápolis no carro. E para uma marca ter sua logo no carro, era preciso pagar $3.000, o equivalente a mais de R$15.000 atualmente. E isso deu certo, tanto que no mês seguinte a equipe confirmou via Twitter que disputaria o segundo GP de Indianápolis de 2021. No fim de semana de corrida, Anderson se classificou na 25ª posição em um grid de 28 carros. E agora a Top Gun finalmente estreou na categoria e numa corrida de verdade. E Anderson tudo que fez foi ficar longe de confusão e apenas correr e tentar levar o carro até o final. Claro, isso não o impediu de fazer umas ultrapassagens. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas na volta 10 o piloto diminuiu o ritmo porque o carro estava tendo problemas mecânicos. Uma areia bufa! O piloto parou nos boxes e voltou depois que tomou uma volta do líder. Mas o problema persistiu e o jeito foi abandonar na volta 12, terminando em último lugar. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Durou um pouco mais que a Anglia Moda em Mônaco 92 na Fórmula 1. E agora sim, fim de temporada para a equipe, que teve como auge apenas passar naquelas avaliações e completar 12 voltas na única corrida que ia disputar de verdade. Mas mesmo assim, ela ainda existiu até maio do ano passado, onde a equipe novamente virou notícia. Para entender bem o que aconteceu, lembra o que eu falei no início da história, que a Top Gun tinha uma parceria com Neil Anderson, no IGRC? Então, acontece que o bólido titular e reserva que a equipe usava era propriedade de Neil Anderson. E o acordo era de que a equipe deveria devolver os dois carros caso a parceria não desse certa. E como não deu, crato era crato, mas a equipe não devolveu o combinado. E foi necessário criar um processo judicial para chegar a um resultado. E o resultado foi que os dois bólidos foram devolvidos ao pai e filho. Ambos têm plano de colocar o carro em algumas provas nessa temporada de 2023, mas não pela Top Gun Racing. Então pode-se dizer que a equipe acabou por aqui. Uma equipe que surgiu e acabou rápida. Mas esperemos os próximos meses para ver se ela não dá as caras de novo. E esse foi o vídeo que abre o quadro Racing Teams e o especial de 200 inscritos. Espero que tenham gostado. Se inscrevam quem não é inscrito ainda. Se tiver alguma sugestão de outras equipes da NASCAR ou Fórmula Indy, sejam elas grandes ou modestas, deixe nos comentários que irei atender a todos. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela força que estão me dando. Muito obrigado pelos 200 inscritos. Cuidem-se bem e até a próxima no canal.